Bom dia, Denis, bom dia, pessoal, tudo bom? A gente está nessa edição do podcast da Bemol. Me chamo João Clineu, sou o head de engenharia da Bemol e hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Denis Mineve, CEO da Bemol. Obrigado, Denis, pela tua presença, pela participação. Obrigado, João. É uma alegria tratar um pouquinho, né, dos nossos desafios e desse momento interessante do mundo, né? É verdade. E aí, nesse momento interessante do mundo, o tema que mais tem sido falado é inteligência artificial. O quanto que esse tema tem entrado na casa das famílias, dos jovens, das pessoas, no dia a dia da rotina de trabalho. E aí a ideia é a gente bater um papo um pouquinho a respeito desse tema, entender um pouco da tua visão para a Bemol, um pouco do cenário do mundo que tem acontecido sobre esse tema. E a gente entende que a Bemol, por toda a tradição de inovação que ela tem, não só no aspecto de negócio, mas do quanto que ela representa para as famílias da região norte, principalmente. Como é que você tem enxergado que esse tema IA, primeiramente, chegou na organização, você trouxe para a gente sempre, a Bemol sempre teve essa tradição de inovação, de estar sempre à frente do tempo. Como é que foi essa chegada desse boom que parou, vamos dizer assim, o mundo, causou um certo impacto, para que seja um pouco mais prático e palpável no dia a dia da gente? Bem, eu acho que essa é a maior revolução que a gente vai ver durante as nossas vidas, né? Maior, inclusive, do que foi internet, e-commerce, do que foi o celular e todas essas tecnologias que transformaram a nossa vida. Às vezes a gente esquece, né? Mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, o mundo era muito diferente. E a IA teve várias fases, né? Tem um marco, que é novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, que realmente abriu a porteira da interação das pessoas com os computadores num outro nível, né? Num nível conversacional e com muito mais versatilidade. E eu confesso, desde lá eu estou encantado / assustado com o que vem pela frente. No caso da Bemol, a gente tem tentado, desde o início do que a gente chama de aprendizado de máquina, ali, quando se tornou um pouco mais popular, na década de 2010, a gente já tem investido bastante. Por exemplo, nosso modelo de crédito é todo baseado em redes neurais, já desde, acho que 2016, que foi quando nós começamos a investir. Tem uma startup que originalmente nasceu dentro da Bemol, eu vou chamar inteligência artificial, apesar do nome mais tradicional ser aprendizado de máquina, né? A UMI, que acabou de receber um aporte do PayPal de 80 milhões de reais, num valuation de 300 milhões de reais. Então, essa inteligência artificial já está gerando dividendos de alguma forma, já está gerando riqueza, a gente já consegue ver, mas está só no começo, tem muito mais ainda por acontecer. Historicamente, na computação, inteligência artificial não é algo novo, né? Já é algo bem antigo. Eu diria que o que ela se tornou foi acessível. Então, até dentro desse storytelling que tu trouxe, a Bemol já trabalha com inteligência artificial, o aprendizado de máquina, há muito tempo. Quando a gente vai para o tempo de hoje, ela se tornou só mais acessível, porque agora está no dia a dia dos nossos colaboradores. Você acredita que isso impactou na questão de os colaboradores se reinventarem, na questão de isso se tornar mais produtivo no dia a dia? Qual é a tua impressão em relação do dia a dia do teu colaborador sobre o uso de algo que está mais acessível, está mais na palma da mão? Bem, eu confesso que assim que foi lançado o ChatGPT, eu comecei a estudar a respeito e tem um pensador a respeito, chama Ethan Mollick, é um professor da Universidade da Pensilvânia, que acho que me deu o melhor caminho para pensar e como adotar no dia a dia essas ferramentas. Então, a visão dele é, primeiro, você tem que gastar tempo aprendendo a mexer na IA. Aprendendo a mexer, vou resumir, ChatGPT, apesar de ter 2 ou 3 ou 4 bons modelos, a gente tem adotado primariamente o ChatGPT, versão 4O, versão paga. Aqui, por favor, para os ouvintes, não gaste tempo com a versão de graça.
A versão paga não é cara, é $20 por mês e é significativamente melhor. Então, nós começamos encorajando as nossas equipes a aprenderem a usar. Isso aqui é um aprendizado que requer horas. O professor lá sugere 10 horas, e eu acho que ele está certo. Só depois de passar 10 horas é que você começa a entender o que ele é capaz e o que ele não é capaz, o que ele faz bem e o que ele faz mal. Então, eu acho que o primeiro aspecto é um aspecto de aprendizado a fazer uma coisa nova, que nós abrimos 600 licenças dentro da Bemol para praticamente todos os colaboradores do escritório, muitos colaboradores também de loja, para que eles fizessem esse aprendizado inicial. Tem muitos tipos de uso diferentes que cada um inventou. Não dá. IA, eu acho que é o tipo de tecnologia que não dá para um diretor imaginar quais são os usos de toda a organização. A organização e as pessoas individualmente têm que pensar no seu uso pessoal. Então, acho que esse foi o primeiro passo, um passo de aprendizado, e que eu encorajo a todos que gastem essas 10 horas conversando com a IA, pedindo para ela fazer desde poemas a imagens, a ter ideias para cortar custos, ideias de marketing, isso no ambiente empresarial, mas no ambiente pessoal também. Você pode pedir, olha, me dá 50 ideias de presentes a dar nos 15 anos de alguém. Não gostou das 50, pede mais 50. Não gostou das outras 50, pede 500. A IA é criativa e ela não reclama do quanto você insistir. Que bacana, que legal. Eu tenho acompanhado... É interessante essa tua visão sobre você gastar tempo para aprender, sobre você se dedicar para entender o que pode e o que não pode, porque eu tenho conversado com o pessoal da comunidade e de outras empresas, tanto do Brasil afora, e ainda há muito receio, tanto não só das pessoas, mas como das próprias organizações sobre, por exemplo, tem uma ousadia que talvez para a gente seja simples, olha, eu vou liberar aqui 600 licenças para o escritório. Para muitas outras empresas, até quando eu falo, por exemplo, esse tipo de ação, o pessoal fala assim, eu vejo que as pessoas se espantam. Como assim vocês liberaram 600 licenças de uma ferramenta que dá, e aí, na minha visão, um excesso de autonomia para as pessoas? E eu acho isso interessante, a gente pontuasse sobre, bem entre aspas, né, esse excesso de autonomia. O quanto isso, até para a comunidade, para as empresas entenderem que é um passo que, para suas organizações, é provável que faça sentido para se manter de pé, para ser mais produtivo, para dar um próximo passo organizacional. Olha, tem motivos legítimos para evitar abrir como nós fizemos, né? Tem motivos de proteção de dados, tem motivos de cibersegurança, e nós tentamos mitigar isso, por exemplo, com algumas orientações aos nossos colaboradores. Então, um aspecto que eu peço é que os materiais usados na IA, você pode botar um Excel lá e pedir para ela analisar, você pode botar PDF, pode botar base de dados. Eu peço que essas bases de dados não contenham CPFs, como uma forma de evitar qualquer tipo de exposição, tanto para o CPF de um colaborador quanto para o CPF de um cliente. E muitas organizações têm receio, né, dessa tecnologia, do que ela pode fazer, até por escutar sobre as alucinações, os devaneios da IA, e elas realmente ocorrem. Por isso, eu encorajo 10 horas de treinamento para você entender e ver ela alucinando. Com 10 horas, com certeza, você vai ver algumas alucinações. Então, você sabe o que você precisa checar e o que ela consegue lhe ajudar. Mas eu acho que, apesar de haver riscos, existe um outro risco, que é o risco de você não adotar. Quando eu olho para o nosso mercado de varejo, quem são hoje nossos principais competidores? Amazon e Mercado Livre são os chineses, Shein, Shopee, Temu, AliExpress. Essas empresas são todas empresas incrivelmente competentes, todas multinacionais,
com escala de TI, além de outras frentes Sim. incríveis. E eu tenho certeza que elas estão fazendo investimentos, assim, provavelmente na casa de centenas de milhão, se não na casa de bilhão, em como utilizar essas tecnologias de forma a ganhar competitividade. Seja reduzindo o volume de trabalho manual, seja fazendo coisas que não eram possíveis antes. Então, meu entendimento é que nós precisamos fazer a mesma coisa com muito menos recursos. Meu desafio para as equipes da Bemol é o seguinte: um departamento que hoje tem 10 pessoas, eu acredito que usando as ferramentas já disponíveis, é possível você ganhar produtividade a ponto de você fazer o que você faz hoje com 10 pessoas, fazer ano que vem com 7, com 5 talvez. Ok, isso é um ganho de produtividade. E muita gente tem medo desse tipo de ganho de produtividade. Sim. Porque tem medo de perder o emprego. E é um receio legítimo. Qual é meu desafio para as equipes Bemol? Sim, eu disse para todas as equipes, olha, vocês têm 1 ano. Aprendam a usar a ferramenta. Aprendam a ganhar produtividade. E o que eu espero que aconteça, minha esperança é que aquela equipe com 10 pessoas realmente deve ser capaz de fazer coisas ano que vem com 7. Mas essa sobra de mão de obra, eu espero que ela seja aplicada para fazer coisas incríveis que não eram feitas antes. Assim, nós fazemos muito mais com o mesmo. Eu espero que as equipes não precisem crescer nesse momento para que a gente também tenha um controle orçamentário, mas Sim. que a gente possa fazer tanto mais no ano que vem que vale a pena a gente manter essa equipe e continuar treinando. A IA gera um desafio, ela pode substituir o trabalho, mas eu acredito que ela tende a ser mais poderosa como uma ferramenta de complemento do ser humano. Certo. De você usar ela para se tornar muito mais produtivo, para que seu trabalho valha muito mais, mas aqui vai depender de cada um, o quanto conseguir adotar, o Sim. quanto quiser se dispor a aprender. Acho que tem a questão da pessoalidade, né, do colaborador, dele em si, querer se desenvolver, querer aprender, aplicar não só essas 10 horas, mas ali se divertir com esse acesso. Mas é interessante o ponto para a comunidade, para as empresas, o quanto que você trouxe a visão da preocupação com cibersegurança, você trouxe a visão com as preocupações legais e legítimas que existem e o quanto que a Bemol ela também se preocupou com isso. Então não foi só meramente, vou liberar acesso à ferramenta. A gente teve alguns passos em paralelo de o RH está capacitando as pessoas de forma emocional, para ganhar maturidade para esse novo tempo. Então existe um investimento da gente sobre os colaboradores para que eles se capacitem e estejam preparados para esse novo tempo. Também há um investimento em preparar procedimentos, em publicar processos em relação à cibersegurança, para que a gente, no fim das contas, a gente é um negócio e todas as problemáticas elas são legítimas, a gente precisa estar por dentro delas. Não é uma liberação ao léu de qualquer jeito, ela é responsável também, só que precisa do investimento da empresa para que os colaboradores estejam aptos a isso. Né? Sem dúvida. Só eu recomendo, é preciso, nesse momento, tomar algum risco. Você vai escolher certo. O risco que você vai tomar. Sim, nós fizemos de uma forma que eu considero razoavelmente acelerada. E adotamos e provavelmente assim, ocorreram um bom número de erros, mas... Sim. De novo, nesse mundo, você toma risco para onde você se virar. Se você não adotar essas ferramentas, tem um risco bem significativo de você perder competitividade. Então, é mais uma decisão de que riscos você quer tomar. Nós temos no nosso DNA tentar estar um pouco à frente. Estamos experimentando, né? Era um pouco mais simples quando eu tinha que estar só à frente do varejo físico regional. Sim. Agora, nosso concorrente, em geral, não está baseado aqui e está muito mais próximo
das sedes, digamos, de pensamento e o que está acontecendo no mundo de IA. Mas, até por isso, a gente tem que andar rápido e aceitar que vai cometer alguns erros, que pode, né, gerar algum problema, e a gente vai lidar com eles quando eles chegarem. Legal. Tem um ponto da tua fala em relação ao risco das alucinações que existem, aí eu vou puxar um viés voltado para dados agora, porque eu enxergo qualquer uma desses modelos, dessas ferramentas, desses mini cérebros, eu diria que é um cérebro novo, pronto para ali receber um conjunto de informações para aprender e ali ser o nosso copiloto do dia a dia. Então, eu enxergo um desafio muito grande em relação a ter dados estruturados, a ter pelo menos domínio dos dados das empresas, para que a gente conecte essas ferramentas de inteligência artificial para que sim, elas venham a aprender com a informação correta, tenham um aprendizado correto, para que o nível de alucinação seja um percentual menor possível. Como é que tu enxerga esse desafio de estrutura de dados, principalmente numa empresa como a nossa, que tem 80 anos aí, quase não tem informação distribuída pela organização nos nossos sistemas e em alguns arquivos também? Eu vejo que tem uma função nova, e tem um professor aqui na UFAM, o professor Altigran, que escreveu um artigo muito interessante, falando que para o camisa 9 no time funcional, camisa 5 tem que ser bom. Camisa 5 é o meio ali, meio de campo, né? E o equivalente, né, quando você fala de IA, na minha visão, é um engenheiro de dados. Né? Engenheiro de dados é uma função que talvez no passado não era muito glamourosa, é muito diferente do cientista de dados. Né? Engenheiro de dados é quem organiza os dados para que eles sejam melhor usáveis. Né? E nesse momento, a gente está sentindo, por exemplo, a dificuldade de implantar IA e outros sistemas que requerem decisão baseada em dados, porque nós não temos os dados tão organizados quanto a gente gostaria. Talvez porque no passado não investimos tanto nesse tema. Agora fica claro. Então, muitas das coisas que nós queremos fazer ainda não conseguimos. É uma questão de tempo. Acho que todas as organizações vão ter esse problema. Mas, para mim, está claro que engenharia de dados, assim, se você está pensando numa profissão, engenheiro de dados me parece uma das mais promissoras para o futuro. Faz sentido. Tanto que a gente tem visto, inclusive, nas próprias universidades, a quantidade de cursos de graduações ou tecnólogos ou até especializações surgindo com uma certa velocidade da ramificação de ciência de dados. Né? Então, se fala muito de engenharia de dados, análise de dados. Eu acho que eu concordo que tem sido uma profissão, uma área que tem se desenvolvido muito e quem busca uma carreira para tentar se desenvolver, eu acho que a engenharia de dados tem crescido bastante. Eu acho que tem várias habilidades que vão ter muito valor à frente. Né? Eu aponto para engenheiro de dados e aponto para uma outra. Saiu um artigo recentemente em MIT que chama o levantar do Citizen Developer. Né? Citizen Developer, que ele chama, e a gente dentro da Bemol chama de trainee digital. Normalmente é um jovem com muita habilidade digital, mas ele provavelmente não é alguém formado em ciência da computação ou em processamento de dados. Ele é só alguém que tem boas noções de programação. E quando você bota um chat GPT casado com ele, ele se torna um programador razoavelmente sofisticado para algumas coisas, né? Não para outras. Então, eu gosto de dar o exemplo que na minha mesa eu tenho 4 pessoas que têm mais ou menos esse perfil. E isso amplifica a minha capacidade e a minha produtividade quando eu preciso que monte um relatório assim e automatize para eu receber todo dia. Ok, ele trabalha algumas horas, mas ele me entrega um negócio automatizado que uma vez por semana eu vou receber um relatório e não vai mais tomar tempo de ninguém em momento nenhum. Um aspecto, por exemplo, que eu sempre falo para empresários, porque toda empresa é cheia de relatórios, né? Sim.
E as tecnologias desenvolvidas nos últimos anos permitem que a maior parte desses relatórios sejam automatizados e não tomem mais o tempo de ninguém. Então, se você tem, por exemplo, como empresa, se você tem uma equipe que fica só trabalhando no Excel para lhe entregar um relatório e gasta 10 horas para fazer isso, está na hora de você entender como é que o ChatGPT e esse tipo de ferramentas pode ajudar a sua equipe a se tornar muito mais produtiva. A gente consegue, então, fazer um link com aquela prospecção do Fórum Econômico Mundial sobre habilidades do futuro, onde se destacava, né, a lógica de programação e a habilidade analítica orientada a dados especificamente, que tem se concretizado. Essa visão que eles trouxeram a longo prazo, se não me engano é 2025, se não me falha a memória, onde seriam das 15, seriam habilidades que despontaria profissionais que estariam ativos em grande relevância no mercado. Você acabou de comentar a habilidade com dados e a habilidade mínima de lógica para entender uma programação para profissionais que não precisa como core ter a graduação de computação ou de dados como um todo. Acho que a gente pode fazer esse link, não? Eu acho que tem muitas tecnologias que se tornaram complementares, né? Desde, por exemplo, Python, você tem tecnologias de RPA, Robotic Process Automation, a própria Microsoft tem uma série de aplicativos, Power Automate e outros. A família Power Platform ela é bem grande, cheia de vários conectivos ali. As pessoas que se tornam usuários avançados ainda são consumidores, não são os developers, né, tradicionais, tipo tu e boa parte da equipe da Bemol Digital. Sim. Mas as pessoas que se tornam usuários sofisticados, eu acho que tendem a ser profissionais sob uma demanda desesperada nos próximos anos. As empresas, e eu temo, esse é um receio, as empresas no Amazonas e na nossa região ainda não despertaram com a intensidade que deveriam para o quanto é que profissionais assim poderiam adicionar de valor. Por isso eu até insisto, né, com empresários que pensem e que usem o ChatGPT por 10 horas e comecem a imaginar o que seria possível nas suas organizações. Não precisa ser você fazendo, mas uma vez que você tem noção daquilo que é possível, você se torna um pedinte muito mais sofisticado, né, de tecnologia e para aqueles jovens, né, que têm habilidade, mas talvez não tenham experiência de negócio. Agora é interessante, né? Eu vou tentar sair um pouquinho da pauta que eu tinha puxado aqui sobre as habilidades. O quanto que é importante se preparar, tomar alguns riscos e se preparar para um tempo que tá vindo. A gente tem, eu acho que uns 4 anos, aí tu me corrige, que a gente começou nesse incentivo de habilidades de digitalização. O próprio uso do Python, conhecimento de lógica, a questão do preciosismo pela parte de dados especificamente, para hoje que a gente está preparando a estrutura de dados para a gente falar de inteligência artificial de maneira mais contundente, de maneira mais executada, eu fico muito impressionado e, geralmente, quando eu falo isso por aí, as pessoas fazem uma expressão de susto. Quando eu digo que o nosso RH tem pessoas que programam e fazem os seus dados, a nossa contabilidade, a controladoria, a manutenção, o comercial, e eu ainda vejo muitas pessoas olhando com espanto quando carreiras de não core computacional, com habilidades computacionais, habilidades de tecnologia, por exemplo, bem posicionadas dentro das suas áreas. Acho que foi um acerto que foi feito lá atrás para a gente hoje estar um pouco mais preparado até para esse boom todo e essa velocidade que eu acredito que está cada dia mais veloz. O nosso mercado, o time to market nunca ficou tão apertado para se falar de negócio. Eu acho que a gente acaba estando mais preparado para essa velocidade. Olha, eu acho que uma mensagem importante, que não é minha, eu tiro lá daquele professor, né, do Ethan Mollick, é que IA não é um tema do departamento de tecnologia.
IA não Excelente. é um tema Excelente. do Departamento de Processamento de De dados. Dados. Não é. IA é um tema de negócio. E se você tiver que colocar IA em algum departamento, IA é um tema do departamento de RH. Mais do que tecnologia. Tecnologia deve ser um usuário profundo de IA. Os programadores precisam ganhar produtividade num ritmo bem acelerado e acho que os nossos já estão se adaptando, mas ainda tem muito para melhorar. Mas não é um erro você pedir... Associar essa estratégia à tecnologia especificamente, né? É um erro, Entendi. é um erro e vai limitar a sua utilização da tecnologia. Isso aqui é um tema para o diretor-presidente e mais para a área de RH do que para a área de tecnologia. Que a gente está falando de criar uma rotina de aculturamento, né? A gente está falando de mudar o modelo das pessoas pensarem. A gente passou muitos anos ao longo da história pensando em pesquisar coisas na internet usando ferramentas de buscadores, como o próprio Google, antigamente tinham outras também, e mudar o modelo de raciocínio das pessoas para falar de prompt, para falar de um outro modelo de consumo de informação ou até de copilotagem. Acho que tem uma questão de treinamento mesmo, de cultura, e cultura é pessoas. Não tem muito para onde correr. Não, sem dúvida. Assim, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que depois de passar 1 ano e meio tentando entender, essa é a conclusão. Interessante. Acho que é um bom tema e isso posiciona muito, não só como a Bemoltar, mas também serve de dica para todo mundo que acompanha a gente, que se espelha, que se inspira. Acho que essa questão de tomar mais risco, de se desafiar um pouco mais, entender que isso é um tema organizacional. Acho que a gente deu uma boa dica aqui, que é preparar os dados. Eu vejo ainda muita gente insistindo em só espetar uma ferramenta de IA, achando que ela vai fazer uma fundação que precisa ser feita. Acho que fica de mensagem, fica como uma boa dica para quem tá assistindo, para quem está ouvindo a gente, se espelha na gente. Acho que para a gente fechar essa parte de dados, as nossas áreas de negócio, entende que a gente hoje está mais seguro em tomar decisões orientadas a dados, não ainda pensando de forma inteligente, olhando para agentes, mas hoje eu vejo que a gente tem muita informação estruturada no sentido de BIs e dashboards, e a gente tem muito mais dados espalhados, não só relatórios por relatórios. A gente tem tomado mais decisões orientadas a dados, ou a gente ainda usa muito da nossa experiência, que, óbvio que ela é louvável, óbvio que ela faz sentido e, às vezes, o feeling ali de quem tem muitos anos de casa sabe o tempo certo. Como é que está a tua visão em relação a isso? Eu acho que a nossa cultura é uma cultura, até certo grau, de perpétua insatisfação. Com onde a gente está e com quão competitivos nós somos. Então, não estou de jeito nenhum muito satisfeito de o quanto a gente usa dados. Acho que a gente ainda usa relativamente pouco, mas acho que em comparação com outras organizações, principalmente do nosso porte, e ainda mais com a nossa idade, nós estamos razoavelmente bem. O problema é que não é com organizações da nossa idade ou do nosso porte que a gente compete, então isso não faz diferença. Entendi. Acho que tem ainda muito o que fazer, mas a forma de fazer está mudando. Até pouco tempo atrás, você botaria um cientista de dados, ele passaria semanas ali mexendo os dados de um lado para o outro. Essa manipulação de dados, ela está ficando muito mais simples. Por exemplo, esses modelos LLM, Large Language Models, do qual o ChatGPT é um, você consegue carregar um Excel lá. E ontem mesmo estava mexendo, peguei, tinha uma planilha monstra, disse para ele, lê aqui essa planilha e me ajuda. Eu queria analisar essa coluna, eu queria mudar não sei o quê, eu queria fazer um gráfico, e ele foi lá e fez para mim. Eu já estava frustrado, meio cansado de mexer na planilha, não estava entendendo direito. Ele foi e me entregou
muito mais rápido do que uma pessoa teria entregue, eu precisei dar muito menos explicação do que eu teria que dar para uma pessoa para fazer aquilo. Então, isso está mudando também e está ficando mais fácil para quem entender como usar. Entendi. Você acredita que um próximo passo, quando a gente olha, eu empoderei mais a minha área de negócio, os meus dados estão bem mais estruturados e coesos, eu tenho mais segurança de colocar ferramentas de inteligência artificial. Você acredita que ter mecanismos, até de decisões de negócio, utilizando agentes inteligentes, agentes autônomos para tomada de decisão, é um passo a ser seguido? Pelo que eu tenho lido, né, nesse mundo, a grande onda provavelmente de 2025 é a entrada em cena dos agentes. Né? Uhum. Só para explicar o que são agentes, hoje o ChatGPT está meio circunscrito ao mundo dele. Né? Você faz uma pergunta, ele responde, mas ele fica ali. Sim. Ele não sai dali de dentro. Se você pedir, olha, faz para mim um jogo, ou faz para mim um website, ele te dá o código. E aí você vai ter que copiar e colar e você vai ter que fazer. Se espera que a partir do ano que vem esses modelos vão ganhar a capacidade de agir fora dos seus ambientes circunscritos. Então, um ChatGPT ou alguém assim, eu vou poder dizer, olha, faz, por favor, compra óleo para mim, por favor, no supermercado e manda entregar aqui em casa. Vai lá no iFood, compra a comida que eu gosto normalmente e me avisa quando estiver chegando. Faz um site para mim, me mostra o site, eu vou lá ver o site. Olha, não gostei do site assim, muda isso aqui, faz desse outro jeito. Automatiza não sei o que, automatiza o envio desse relatório para mim e ele poder agir no mundo virtual e, por tabela, em parte, no mundo físico. Essa é a tendência do ano, dizem, né? Do ano que vem. Quando isso acontecer, você vai realmente ter um ganho de produtividade que pode ser muito grande. Uma pessoa com muita habilidade para usar agentes assim, na prática, deveria ser capaz de conseguir fazer o trabalho de 10, de 20, de 100 pessoas, talvez. E se imagina que você poderia ter organizações, em grande parte, geridas por agentes e não por uma pessoa. Se imagina que dá para ter, inclusive, 100 pessoas, sem nenhuma pessoa. Eu não tenho certeza que isso vai ser possível, nem tenho certeza que vai ser desejável. Sim. Mas... do ponto de vista empresarial, não importa o que vai acontecer, não importa essas questões limites ou filosóficas. Do ponto de vista empresarial, o que importa é o seguinte, os seus colaboradores, um colaborador que aprender muito bem essas habilidades, vai poder fazer o trabalho de 10. Você quer esse colaborador ou não? Se você quer, você precisa começar a caminhar agora, tanto talvez para recrutar ele, quanto para treiná-lo, você entendendo como é que você vai poder orientá-lo a ser muito mais produtivo. Então, eu acho que sem dúvida, vai acontecer, eu não sei se é 2025 ou 2026, de você ter agentes agindo de uma forma muito ampla, e essa vai ser uma das tecnologias que, com certeza, todo mundo empresarial vai adotar com rapidez. Teve um podcast que eu ouvi que estava realmente falando sobre agentes no mundo da tecnologia, em relação a eu conseguir criar esses agentes e definir senioridades, definir capacidades, definir a personalidade desse agente, e eu conseguir formar de fato uma squad, você comentando em relação ao site, né, ao desenvolvimento e tudo mais. Só que o aspecto que a gente levou nesse podcast não é você substituir uma equipe, mas potencializar as pessoas para usarem do seu principal capital intelectual, que é a capacidade cognitiva de criar, de coordenar, de liderar, de fato pensar em algo muito mais além do que ficar, muitas das vezes, trabalhando e usando a sua capacidade cognitiva em algo muito operacional e lógico, por exemplo. Então, a gente levou para uma linha
de que esses agentes vão potencializar a capacidade de liderança e criação do ser humano, essa capacidade cognitiva de olhar de maneira mais com visão de helicóptero, sendo que eu tenho agentes operacionais que vão realizar aquilo que é muito braçal. E aí eu vi um artigo do Silvio Meira, onde ele relata a criação de alguns agentes, alguns experimentos que ele fez para a criação de alguns artigos dele, por exemplo, onde ele dedicou as horas dele, para criar esses agentes, 2, ele dedicou as horas para escrever de fato qual é o pensamento, e aí todo o pensamento provocativo, que é muito característico dele, e aí ele fez esses agentes escrever esse artigo, e pegou esse mesmo artigo, pegou o esboço que ele fez do pensamento e entregou para alguns doutorandos dele, para saber em quanto tempo que aqueles doutorandos dele fariam aquela obra, aquela peça ali científica. E aí os doutorandos falaram, no mínimo aqui 2 meses, 3 meses para desenvolver tudo isso com essa robustez. E ele tinha, parece com esses agentes, gastado 12 horas, ou foi 16 horas, para desenvolver esse artigo. Então, acho que não é uma questão de substituição, mas eu acredito que sim de potencializar aquilo que o ser humano tem de melhor, que é essa capacidade organizacional e de enxergar contextos, sabe? Não, sem dúvida. Eu acho que vai ter casos de substituição, sim. Né? Okay. Acho que o meu lado humano não deixa muito falar muito isso, mas eu concordo. Não vai, porque em algumas circunstâncias o trabalho que era de 3 pessoas vai poder ser feito por 2. Acho que historicamente aconteceu muito isso em algumas evoluções, né? E não tem nada de errado com isso. Onde é que estão todos os telegrafistas? Não tem Verdade. mais ninguém. Onde é que estão os tocadores de carruagens? Não tem mais. Tem desafios à frente para a gente encontrar as soluções para que a sociedade prospere, né? Exato. Minha visão é que, a IA é uma ferramenta como várias outras que a gente deveria usar para trazer mais prosperidade para o mundo. Mais prosperidade quer dizer menos desigualdade, menos pobreza. Como é que você vai fazer isso? Não sei. Tem bastante gente boa pensando em como fazer. Eu tenho certeza que a produtividade que a gente tende a ganhar vai gerar muita riqueza. Então vai ter a oportunidade de você reduzir desigualdade, reduzir pobreza e outras questões. Mas isso aqui são temas para nós humanos escolhermos tanto no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social, como é que a gente vai se comportar nesse novo cenário. Interessante. E tem um tema aqui muito... quando a gente fala do ser humano, da sociedade, tem sido muito falado, né? Do quanto que a IA consegue ser ética, ela consegue ser imparcial ou parcial de forma justa. O que tu tem acompanhado a respeito desse tema da IA ser ética, de fato? Acho que é um risco. PIDUM, né? A probabilidade de tudo dar errado e a IA, acabar com a humanidade. Uhum. Qual é a probabilidade disso acontecer? Tem gente dizendo que a probabilidade é 30%, tem gente dizendo que é 3%, tem gente que é 0,3%, tem gente que diz que é 0%. Eu não acho que é 0%. Uhum. Acho que representa um risco relevante, não trivial, que a gente precisa se preocupar. Mas eu tenho dúvidas sobre qual é o comportamento de alguém como eu, né? Eu não estou na fronteira do desenvolvimento da IA, eu tenho algumas decisões a serem tomadas no âmbito empresarial e tenho decisões a serem tomadas no âmbito político, né? Eu voto e posso tentar influenciar a discussão, mas no Brasil, que é um país, do ponto de vista de IA, um país periférico, né? Então, eu tenho relativamente pouca influência. Eu posso pensar, mas o meu pensamento não vai influenciar muito. Então, apesar de concordar que tem muitos riscos, eu acho que nós não temos opção. Ou nós adotamos com uma intensidade razoável e
em cenários bons nos aproveitamos, ou a gente fica para trás em cenários bons, e em cenários ruins, né, tá tudo de ruim mesmo, não vai fazer muita diferença. Então, minha torcida é que nós sejamos usuários avançados. Nós, eu digo amazonenses, amazônicas. Mas tem outras coisas que eu acho que empresários, jovens, empreendedores deveriam começar a pensar também. Tem negócios que vão se tornar viáveis ou melhorias na sociedade que tendem a se tornar viáveis, que acho que já estão à mão. Vou dar um exemplo. Qual o motivo, né, que crianças de origem mais rica vão melhor na escola, ou têm mais oportunidades na universidade, ou conseguem se tornar médicos num ritmo maior do que crianças pobres? Tem questões ligadas à nutrição, tem questões... mas, majoritariamente, pelas pesquisas, tem a ver com quanto é investido em educação daquela criança. Sim. Né? Você ter um tutor individual, você ter uma aula particular, você ter algumas coisas assim, faz muita diferença. E nem todo mundo tem acesso. A IA, eu acho que ela tende a democratizar o acesso a um tutor individual para cada um. Eu já faço isso com o meu filho. Eu chego para o ChatGPT e digo, olha, agora você é um professor de matemática e você vai conversar com um menino de 8 anos e faça perguntas a ele de matemática. Se ele acertar, elogio e faça uma pergunta mais difícil. Se ele errar, ensine-o por que ele errou. Faça uma pergunta por vez. O ChatGPT passa 1 hora conversando com meu filho, ensinando matemática para ele. Isso aqui já está acessível para todo mundo. Então, é claro, tem que ter uma conexão de internet, tem que ter o ChatGPT, custa $20 por mês, não é um custo proibitivo. Mas eu ainda não vejo, nem na esfera pública, nem na esfera privada, empreendedores que estão desenhando essas ferramentas. Em poucos casos tem, mas eu acho que tem tanta coisa que agora é possível e que não era há pouco tempo atrás, mesmo no âmbito de negócios, em saúde, em produção de produtos, por exemplo. Hoje você já tem impressoras 3D que, com algum grau de inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial vai casar bem com esse tipo de tecnologia para a produção de produtos. Tem muitas oportunidades que eram impossíveis há 5 anos atrás e agora provavelmente estão cruzando a linha do que é possível. E é o lugar onde empreendedores podem se posicionar, ou mesmo profissionais adquirirem habilidades e terem uma empregabilidade especial nesse meio. Interessante. Acho que isso fala muito de futuro, isso fala muito de próximos passos, não só no aspecto de desenvolvimento do ser humano, mas da capacidade de empreender, da capacidade de desenvolver novos negócios. E a gente sabe que a gente vive numa região que pelo menos de 12% a 20% dela não tem quase nenhuma conectividade dentro da região. E a Bemol ela vem na vanguarda aí tentando ajudar, levar essa conectividade para os interiores e para essas regiões menos favorecidas ou menos acessíveis, vamos dizer assim. Queria a gente ir numa linha do quanto que a Bemol, na tua visão, hoje ela já é essa referência, mas o quanto ela está cada dia se desenvolvendo e se preparando para puxar essa corda, essa vanguarda, de levar esse acesso, de levar essa oportunidade, minimizando daqui a alguns anos essas possíveis desigualdades e acessos a essas crianças, a esses jovens. O quanto que a Bemol está posicionada e tem isso como propósito daqui para frente? Olha, eu vejo 2 coisas centrais que tornam ou ajudam a tornar a Amazônia mais pobre.
Uma é a conectividade, outra é a logística. E as duas estão conectadas. Né? Então, como tu mencionaste, em termos de conectividade, primeiro a gente bota Wi-Fi, onde a gente opera. Isso é bacana, mas não é transformador. Né? Mais recentemente, a gente começou a investir, tem hoje 8 cidades no interior do Amazonas que estão fibradas por investimento nosso. Né? Fibra ótica em todas as ruas da cidade e fibra ótica chegando até a cidade, o que é um desafio grande, um investimento relevante, mas também um bom investimento de impacto e também de rentabilidade. Logística, a mesma coisa. Né? Nós temos investido desde, por exemplo, empresa como a Navegan, que tenta digitalizar o transporte na região. Estamos investindo na AeroRiver, que tenta fazer o barco voador para você poder andar rápido na Amazônia. Investimos, por exemplo, numa startup que tenta criar canoas autônomas. Né? Porque se os americanos podem fazer carros autônomos, a gente pode ter nossa canoa autônoma também. Sim. Então, a gente está sempre buscando quais são formas de nós investirmos capital de uma forma que pareça para a gente produtiva, que vá ser rentável e que seja transformador. Acho que nossos investimentos são limitados, então o impacto é limitado. Quando não tem uma onda ou mesmo um plano mais robusto de governos federais, estaduais e municipais alinhados para fazer alguns desses investimentos, é muito difícil que isso seja assim, uma mudança de realidade muito grande. Mas a gente espera estar sendo, né, bons cidadãos do ponto de vista dos investimentos que a gente faz e como eles beneficiam a sociedade. Muito bacana. Acho que faz sentido, posiciona muito a Bemol nesse legado que ela tem nesses 80 anos, trazendo inovação, trazendo posicionamento. E apesar de, pela limitação dos recursos, não ser talvez um impacto tão grande, mas é um impacto. Eu acho que começar com um pequeno impacto é melhor do que não começar ele, principalmente numa região como a nossa. Sabe? A gente poder levar esse tipo de acesso, esse tipo de conectividade, esse tipo de investimento, acho que abre portas para a tua fala sobre outras pessoas terem acesso à inteligência artificial, a se desenvolver para esse tema do futuro, a se capacitar mais, a ter esse tipo de oportunidade que talvez nem essas pessoas, nessas regiões, achassem que poderia ter em algum momento. Eu acho que nessa linha, o tema de educação me parece ser o melhor ligado à IA, porque agora você pode ter um tutor Sim. individualizado, personalizado, que não cansa nunca. Está sempre aprendendo. Se você precisar de alguém que te ensine química, se você tiver dúvida, faz pergunta, ele responde com toda a paciência. Se você continua com dúvida, pede para ele explicar de outro jeito, ele explica de outro jeito. Não entendeu ainda? Ele explica de novo, ele tenta... Acho que a gente ainda não despertou, como sociedade, para o quanto você consegue ganhar de produtividade. Olha, eu quero me tornar um encanador. A gente deveria ser capaz de criar o curso de encanador por IA, o curso de eletricista por IA, para você ter profissões, mas não só eletricista, economista, programador, todas as funções. Já deveria ser possível você usar a IA para ensinar. Tu estavas dando o exemplo, né, do Silvio Meira e dos alunos dele de PhD. Os testes mais recentes, com a última versão do ChatGPT, que é o O1, que ainda está em teste, está em beta, mas já dá para usar de forma bem limitada, para resolver problemas de matemática, química, física, já está no nível de um professor universitário. Então, não, imagina, você tem à sua disposição um professor universitário de física para lhe ensinar física.
Não tem. Está faltando nós nos organizarmos como sociedade para usar melhor essa habilidade que já foi desenvolvida, já está à mão e as pessoas ainda não estão usando como poderiam ou deveriam. Entendi. Interessante. Queria aproveitar esse gancho falando dessas dicas, dessas oportunidades, que você pudesse deixar 2 mensagens. Uma, para as pessoas, a respeito desse futuro, a respeito desses próximos passos. Acho que a tua fala agora ela trata muito em relação a isso, a se permitir entender, conhecer e viver isso que já não é mais futuro, é presente. E uma outra mensagem para os empresários, para os empreendedores, principalmente quem está olhando para começo de novos negócios, as startups especificamente, mas também para quem precisa se reinventar e tem uma história na nossa região e gostaria de continuar contribuindo. Como é que ele se mantém nisso? Essas 2 vertentes de mensagem para o público. Olha, eu vou dar uma mensagem só para os 2, porque eu acho que a mensagem é a mesma. É a mesma? É. A mensagem é 10 horas. Assim, gaste 10 horas com esses modelos. Quando surgirem novos, gaste outras 10 horas com os novos. Esse não é um tema de TI, esse é um tema pessoal. É importante. Isso aqui é tão relevante para o veterinário quanto é para o programador. Não tem diferença nenhuma. E acho que isso é a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Para o empreendedor, gaste suas 10 horas e entenda como ele pode lhe ajudar a empreender. Para o veterinário, gaste suas 10 horas. Legal. E entenda como é que ele pode lhe ajudar. Para o gestor, gaste suas 10 horas, entenda como ele pode lhe ajudar e entenda como é que você pode orientar a sua equipe a ser mais produtiva usando esse tipo de ferramenta. Eu só tenho uma mensagem, é 10 horas. Gaste as 10 não horas. Gastou 10 horas, assim, não venha reclamar ou chorar depois, né? Tá certo. Denis, obrigado. Obrigado pelo papo. É sempre bom poder discorrer sobre esses assuntos de forma leve, de forma tranquila. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, que gosta do podcast da Bemol, que gosta dos nossos vídeos. A ideia é trazer mais pessoas com relevância, com impacto, com opiniões, para a gente discutir negócio, tecnologia, falar de gente, falar de futuro, mas falar de presente também. Obrigado, Denis. Obrigado, Clineu. Obrigado a todos. Desejo sucesso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.